Fala, mascarados! Tudo beleza? Tudo tranquilo? Vocês conhecem aí Rudolf Fentz, o famoso viajante do tempo da Times Square? Então, se você não conhece, você vai conhecer a história dele agora. Solta a vinheta. Oi, pra você que não me conhece, eu sou o Minamoto e este aqui é o meu canal Masquerade, amigos. E hoje eu vou falar aí sobre Rudolf Fentz, o mais famoso viajante do tempo da Times Square. E se você já gosta do vídeo de viagem no tempo, sobre esses viajantes no tempo famosos, você já deixa o seu like, né, para ajudar aí o canal a crescer. E não vamos ficar de enrolação e vamos direto para a história, porque esse vídeo vai ser bem longo. Mascarados, imagina aí o seguinte: nós estamos em junho de 1950 em Nova York. Era verão e estava calor no hemisfério norte. As pessoas estavam passeando lá pela Times Square, quando de repente as pessoas param e observam um homem estranho e meio xarope aí no meio da avenida da Times Square, totalmente desnorteado, sem rumo, olhando para os lados, como se estivesse perdido. Aí, como ele estava no meio da avenida e os carros estavam passando constantemente, ele infelizmente foi atropelado e morreu. Que dó! As pessoas se juntaram rapidamente e chamaram a polícia para tentar salvar o homem, mas era tarde demais. Era para ser mais um atropelamento como qualquer outro, mas a polícia reparou algumas coisas estranhas naquele homem. As roupas daquele homem, que tinham aproximadamente 30 anos de idade, não se encaixavam com a época de 1950. Eram roupas de outra época, totalmente diferentes. A polícia reparou nas vestimentas deste homem, que estava vestido da seguinte forma: ele continha sapatos estranhos pontiagudos com fivelas de metal. Ele tinha um colete branco que estava limpo, e um longo casaco negro parecido com um sobretudo. Lembrando que estava calor e ele estava de casaco, sem contar que as roupas não tinham etiquetas, tá? Então levaram aquele homem a um necrotério, porque já estava morto, né? Não tinha mais jeito, não tinha mais o que fazer. Aí os examinadores encontraram alguns objetos esquisitos dentro do bolso deste homem. Vamos ver quais são? O que eles encontraram no bolso? Dinheiro muito antigo, mas em perfeito estado, como se tivesse acabado de sacar o dinheiro. Cartões de visitas com o nome Rudolf Fentz e uma carta endereçada ao próprio Rudolf Fentz com o endereço de Nova York com a data de 1876. Ou seja, foi aí que eles descobriram que esse homem se chamava Rudolf Fentz, por causa dos cartões de visitas, da carta endereçada a ele mesmo. Então, eles viram que tinha algo extremamente errado. Eles viram que tinha algo errado com esse homem. Daí a polícia foi atrás da família dele para descobrir mais informações. A polícia começou a procurar nomes associados a Rudolf Fentz, mas não existia nada. Por mais que eles procurassem, tendo como base a única pista, que era o cartão de visitas, nada. Isso até me lembra aquela música lá, daquela mulher, que ela não é de São Paulo, que fica nada. Não sei se você lembra. É mais ou menos isso aí. Então eles não encontraram pistas desse homem. É como se ele nunca tivesse existido. Eles procuraram em listas telefônicas, listas de saúde, registros policiais, mas sem sucesso, não encontraram nada. Aí eles fizeram o quê? Foram procurar em outros países, porque o nome parecia alemão. Daí eles entraram em contato com a Alemanha, lá com a embaixada deles. E consequentemente eles também
não tinham registros e nada da família e nem do próprio Rudolf Fentz. Mas aí, um milagre acontece. Os policiais descobriram um nome em uma lista telefônica do ano de 1939. O nome era Rudolf Fentz Jr. Daí, quando eles descobriram esse nome, eles correram então para o endereço da lista telefônica. Porém, quando eles chegaram lá, foram informados que ele tinha morrido há mais de 70 anos. No caso, Rudolf Fentz Jr. Daí eles fizeram o quê? Os policiais. Eles jogaram um caso para um tal de Rupert Hinn, do Departamento de Pessoas Desaparecidas. Daí, esse cara é importante para o caso, porque ele descobriu uma informação importante. Ele descobriu a viúva do Sr. Rudolf Fentz Jr. Daí a viúva disse que o pai do Rudolf Fentz Jr., o Sr. Rudolf Fentz, tinha saído de casa em uma noite de 1876 para fumar um cigarro e olhar o ambiente à noite, que era o que ele sempre fazia. Daí o investigador Rupert Hinn, com base nessa informação, foi procurar registros do ano de 1876 e ele conseguiu descobrir registros relatando o desaparecimento de Rudolf Fentz. Daí o que aconteceu? Quando ele foi abrir o caso, ele encontrou até fotos que batiam com um homem atropelado na Times Square em 1950. Aí, meu amigo, foi tiro e queda, foi batata. Eles acreditaram que Rudolf Fentz era um viajante do tempo. Por quê? Porque ele viajou de 1876 até o ano de 1950, ou seja, mais 70 anos no futuro. Daí vem algumas explicações do porquê ele estar assustado na avenida olhando para os lados. Por quê? Porque lá em 1876 não tinha carro, não tinha ruas, não tinha avenidas. Porque ele está há 70 anos no passado. Seria Rudolf Fentz um viajante do tempo involuntário? Ou seja, sem ele querer? Bem, mascarados, essa foi a história de Rudolf Fentz. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Mentira! Com uma história louca dessas, vocês acham mesmo que vão ficar sem a verdade? Não, né? Agora nós vamos averiguar essa história. Porém, nós vamos questionar algumas coisinhas primeiro. Primeiro, como que Rudolf Fentz foi parar no ano de 1950? Foi o quê? Um ET que abduziu ele? Abriu um buraco de minhoca e ele passou bem na hora? Ele fez o quê? Aprendeu teletransporte de última hora? Não tinha que ter uma máquina do tempo para ele sair do ano de 1876 e parar no ano de 1950? Como que isso aconteceu? Se você tem a resposta, deixe aqui nos comentários. A segunda questão: por que só aconteceu isso com ele? Por que não com outras pessoas? Por que só com ele? Eu quero saber. Ele é o quê? Ele é especial? Ele foi o escolhido? Ele é o Neo da parada? Ele foi escolhido para viajar no tempo? Terceiro, por que raios no meio de uma avenida e logo na Times Square? Por quê? Não poderia ser uma calçada? Ou em outro lugar? Por que no meio da avenida? Eu quero saber. Por que não em cima de um prédio? Ou sei lá, na calçada? Mas não, tem que ser na avenida para esse cara ser atropelado. Aí a gente fica com o pé atrás, né? Quarto, por que ele estava com a carta endereçada a ele mesmo no bolso? Quando você recebe uma carta na sua casa, o que você faz? Você coloca ela no bolso e sai por aí para fumar um cigarro? Ou você pega e guarda ela nas suas coisas dentro de casa? Aí, nesse caso aqui pode ter até explicação, né? Ele veio com a carta no bolso de algum lugar, aí foi fumar um cigarro. Só que, segundo a mulher do Rudolf Fentz Jr., a viúva, ele saiu de casa para fumar um cigarrinho e olhar o ambiente. Então não tem sentido. Se você vai sair de casa, por que você vai sair com a carta na mão? No bolso, aliás? Não tem sentido. Por que ele não deixou essa carta em casa? Eu quero saber. Eu quero saber. E o cartão de visitas? Por que ele não deixou em casa também? Por que ele sai com cartão de visitas? Por quê? Porque ele saía toda noite para fumar um cigarro. Ou seja, isso era a rotina dele. Então não tem porquê, se é uma rotina sua, você sair à noite para fumar um cigarrinho e olhar o ambiente, não tem porquê você andar com cartão de visita,
com a carta endereçada para você mesmo, dentro do bolso. É uma coisa que não faz sentido. Quinto, por que aconteceu nos Estados Unidos e não no Brasil, na África, Inglaterra, Suíça, Japão? Por quê? Por que nos Estados Unidos? Os Estados Unidos é muito privilegiado com esse negócio de viajante no tempo, né? Por quê? Eu quero saber. Mas isso não importa. Porque essas perguntas vão ficar sem resposta. Por quê? Porque agora nós vamos entrar na investigação. Ah, e lembrando, se você tiver resposta para as 5 perguntas que eu fiz, você deixa a resposta aqui nos comentários, tá certo? Um investigador resolveu pesquisar bem essa história. Resolveu falar, não, vamos ver se é verdade, vamos ver, né, o que a gente encontra. O nome dele era Chris Albeck. Ele foi investigar mais a fundo e descobriu até 10 versões dessa mesma história. Só que quando ele saiu da internet era falha. Por quê? Porque não tinha muito sucesso. Quando ele ia procurar em livros, jornais antigos, ele não tinha sucesso. Sem contar que nos Estados Unidos, que foi onde o caso aconteceu, ou onde o caso aconteceu aí, não tem nada registrado. Aí fica difícil pro cara. Mas ele não desistiu e foi atrás. Aí eu te pergunto, uma história dessas e não tem quase nada registrado? Era para ter muitas informações, vocês não acham? Era para ter informação da morte, da autópsia, dos registros policiais, inclusive do próprio investigador Rupert Hinn, que encontrou a viúva do Rudolph Fiennes Jr., mas não tinha porcaria nenhuma. Cadê a autópsia? Cadê os registros policiais? O obituário, o necrotério? Cadê? Cadê toda a documentação? Não tem, meu amigo. Não tem, filho. Não tem. Então, Chris Albeck começou a pensar o quê? Que era uma mentira. Daí ele quis investigar e descobrir a fonte. Ou seja, que deu origem para toda essa história. Daí, ele descobriu um livro chamado Los Enigmas Pendentes de Joaquim Gómez Bureón, no espanhol, que jura de pé junto que é um caso que aconteceu e que é um caso muito bem documentado. Que o Rudolph Fiennes era um infeliz viajante do tempo. Daí o Chris Albeck descobriu mais alguns livros que basicamente eram uma cópia, um Ctrl-C, Ctrl-V. É uma cópia do outro. E ainda por cima virou uma bagunça. Por quê? Porque você vai lá no Wikipedia, sei lá como vocês chamam, e descobre uma lista desse tamanho, bem grande de coisas que estavam no bolso dele. Cada uma pessoa vinha e adicionava uma coisinha, logo alimentava a mentira mais ainda. Quer um exemplo? Vai lá agora na Wikipedia e digita lá Rudolph Fiennes, que você vai ver coisas como cerca de $70 em notas antigas, cartões de visitas com o nome Rudolph Fiennes e o endereço na Quinta Avenida, uma carta enviada para esse endereço em junho de 1876 da Filadélfia. Mascarados, quando foi que eu falei de Filadélfia aqui? Para você ver como o caso já está, né? Voltando. Daí Chris Albeck descobriu alguns antigos artigos que escreviam Fiennes de um jeito, Fiennes de outro, Hinn de um jeito, Hinn de outro. Até aí pode ser um erro de tradução até, mas tinha essas divergências. Daí o Chris Albeck descobriu um jornal que era bem esclarecedor. O nome do jornal era The Journal of Bonderland Research. The Journal of Bonderland Research. De maio de 1972. Lá estava um relato de um tal de Vincent Galles do que ele viu do caso. E para os redatores do Bonderland ocorreu um salto no tempo pela 4ª dimensão. Eles até explicavam isso, né? E a fonte inicial deles seriam Ralph Holland, da revista Colliers. Então o Chris Albeck já tinha mais uma pista. Daí ele foi atrás desse homem e descobriu que ele tinha nascido em 1899 e adorava ficção científica. Ele escreveu muitos artigos falando sobre o caso, inclusive
tinha uma matéria sobre o assunto que é The Science Fiction Review, onde ele publicava os artigos dele. Ele também dizia ser um fictício contactado com o pseudônimo ou apelido de Rolf Tálamo, que publicava aí num livro dizendo que se comunicava com extraterrestres, chamado de Borealis ou Borealis. Nesse livro ele misturava Atlantis, Lemúria, ufologia, enfim. E ele também gostava de manter o foco dele lá na quarta dimensão. Mas ainda não era ele o original que lançou essa história de Rudolf Fentz. Agora, vamos conhecer toda essa lorota, vamos descobrir quem foi o criador xarope verdadeiro que lançou essa história que está por trás disso, original. O nome dele é Jack Finney. Isso mesmo, Jack Finney. Ele era um escritor americano e ele escreveu um livro de contos em 1951. O nome do livro era I'm Scared, ou Estou com Medo. Eu acho que é isso a tradução, né? Onde estava publicada toda essa conversa fiada, toda essa lorota de Rudolf Fentz. Ou seja, tudo saiu da imaginação dele. Ele é até famoso aí no mundo científico e tem até filmes com material que ele escreveu, como por exemplo o filme Invasores de Corpos, de 1993, e tem até um outro aí de 1978. Tem um filme chamado Assalto a um Transatlântico, de 1966. Tem um filme chamado Um Amor de um Vizinho, de 1964. A Casa dos Homens Macabros, de 1957. E Vampiros e Almas, de 1956. Fora que tem outros aí, tem muito trabalho que ele escreveu. Aí esse cara, Jack Finney, que nasceu em 2 de outubro de 1911, em Milwaukee, na Wisconsin, será o nome, nos Estados Unidos, e vindo a falecer aí em 14 de novembro de 1995 em Greenbrier, Califórnia. Olha aí a foto desse xarope que criou o Rudolf Fentz. Viu aí a foto do xarope que criou o Rudolf Fentz? Então, meu amigo, Rudolf Fentz, na verdade, é uma criação do xarope Jack Finney. Beleza? Agora, nós vamos para a última parte desse caso. Mascarados, agora que já sabemos que toda essa conversa é mentira, toda essa história é mentira, que nunca existiu um Rudolf Fentz, logicamente essas imagens não são dele, né? Sempre que você pesquisa pelo nome Rudolf Fentz, aparece essas imagens. Segundo o site Namepedia, esse primeiro que você viu aí, o nome dele se chama Hentz. E esse segundo que você viu aí de pé, com um sobretudo, um casaco assim, é o John Hilbert Cameron. Não é o Rudolf Fentz, eu sinto muito para que você acreditou nessa história. Mascarados, nós queremos acreditar nessa história louca, bizarra, mas infelizmente a verdade é essa, não tem pra onde correr, meu amigo. Conclusão: graças a Chris Albert, que chegou aí na fonte original, nós podemos dizer com toda certeza que esse caso de Rudolf Fentz, que eu já não aguento mais falar o nome dele aqui, é falso. É um conto publicado por Jack Finney em um livro de 1951, ok? Ufa, agora sim, viu? Bastante tempo de vídeo. Então, esse foi a história de Rudolf Fentz. Se você gostou desse vídeo, você deixa o seu like, deixa o seu joinha, compartilha com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo, mascarados. Valeu! Oi, aqui é o Minamoto. Neste vídeo eu falei aí sobre a história de Rudolf Fentz, o viajante do tempo da Times Square. No próximo vídeo eu vou falar também sobre outro viajante do tempo, o mais famoso entre eles, John Titor, que veio para buscar um computador IBM 5100. Então, não perca no próximo vídeo do canal Masquerade a história de John Titor. Te vejo lá.